Solo Leveling, capítulo 235. Para que Ji-woo pudesse entendê-los, grandes cartazes escritos em coreanos estavam pendurados em vários lugares do aeroporto. Herói da República da Coreia, lhe damos boas-vindas à China. 1,5 bilhão de pessoas enviam a sua gratidão. Muito obrigado, caçador Sung Ji-woo, pela amizade contínua e eterna entre a Coreia e a China. Liu Zhigang veio pessoalmente dar as boas-vindas ao caçador coreano. Porém, ao olhar o edifício tomado de cartazes, ele franziu a sua testa. Não era como se ele não gostasse do conteúdo que estava escrito. O caçador Sung Ji-woo escolheu a China em vez de outras nações, e isso já era algo para se comemorar. Afinal, o chinês havia sido encarregado de assumir a liderança e lutar contra os monstros que iriam sair daquele portão. Então ele sentiu uma enorme gratidão para o caçador Sung Ji-woo estar aqui. O problema era a atitude das pessoas, que poucos dias atrás eram bem diferente dessa. Mesmo agora, as memórias daquele tempo ainda permaneciam vivas na cabeça de Liu Zhigang. Parece que essas pessoas não entendem o conceito de vergonha. Todos aqueles cidadãos chineses que apontaram para ele e o repreenderam por ser um traidor, agora estavam ocupados elogiando e torcendo por Ji-woo. Então era óbvio que o caçador chinês não via todos aqueles cartazes espalhados pelo aeroporto com uma visão favorável. Se eu não tivesse ido até a Coreia com os nossos caçadores, será que eu teria a mão de Ji-woo agora para cumprimentar? Liu Zhigang estalou sua língua por dentro e se virou para o avião que estava pousando logo atrás da janela do aeroporto. Ele sabia que o caçador Sung Ji-woo estava chegando naquele avião. O caçador especial de 7 estrelas sentiu uma sensação de frio suficiente que fez todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. A mensagem de que Ji-woo finalmente havia chegado pousou nos ouvidos dos altos funcionários do governo, bem como os executivos da Associação de Caçadores Chineses, e eles se levantaram apressadamente de suas cadeiras e começaram a fazer um alarde poderoso. Malditos hipócritas! O chinês já estava com um humor bastante desagradável devido aos cartazes, e agora ficou ainda mais azedo depois de ver esse pessoal fazendo tanto barulho. Afinal, eram as mesmas pessoas que levantaram a voz para ele e se opuseram quando ele disse que precisava ajudar os coreanos. Na verdade, esses idiotas teriam feito qualquer coisa para impedi-lo de ir até a Coreia se ele não fosse o único Liu Zhigang. Simplesmente ele não achava adequado esses porcos darem boas-vindas para um guerreiro que arriscava sua vida para lutar pela humanidade. A expressão do caçador chinês endureceu e ele falou para seu assistente: "Entregue esta mensagem ao Premier. Eu estou cancelando toda essa farsa de festa de boas-vindas. Eu vou assumir a total responsabilidade e eu mesmo irei guiar o caçador Sung Ji-woo." "Senhor, mas essas pessoas são..." O assistente olhou para trás e observou todos os políticos e executivos importantes. A sua hesitação era facilmente visível. Enquanto isso, as pessoas em questão ouviram a conversa e começaram a tossir de maneira incômoda para limpar sua garganta. Liu Zhigang deu um sorriso malicioso e parou diante dessas pessoas. "Eu gostaria que vocês desaparecessem da minha vista. Me digam, há alguém aqui que não pode fazer isso?" Esses políticos e executivos de alto escalão da Associação de Caçadores Chineses sabiam como era a péssima personalidade de Liu Zhigang. Então, assim que suas palavras terminaram, nenhuma pessoa escolheu ficar e todas fugiram às pressas da sala de espera. Liu agora olhou com satisfação para a sala de espera que estava vazia e voltou seus olhos para seu assistente. "E que tal agora?" Sim, sem dúvida, senhor. Eu irei enviar imediatamente a mensagem para o primeiro-ministro." Enquanto seu assistente estava operando apressadamente o telefone, Liu Zhigang caminhou até o portão de chegada, onde os viajantes entravam no aeroporto. "Bem ali! O caçador chegou! Rápido, tire foto deles!" Os repórteres que esperaram o dia inteiro e ocuparam a melhor posição possível para tirar suas fotos, avistaram Ji-woo à distância e quase imediatamente inúmeros flashes de câmera dispararam simultaneamente.
Jiu olhou em volta. Parecia que a atmosfera do aeroporto estava um pouco diferente do que haviam lhe dito. Esquisito. Eles me disseram que haveria cerca de 100 funcionários do governo me esperando aqui. Não apenas ele, mas o funcionário da Associação Coreana de Caçadores que o acompanhava também coçou a sua cabeça em grande confusão. Porém, com um tempo perfeito, um rosto familiar se aproximou e um sorriso feliz surgiu nos lábios de Jiu. Seja muito bem-vindo, Caçador Sung. Como convém de guerreiros que se preparavam para a batalha, os dois compartilharam um aperto de mão curto, mas viril. A primeira pessoa a fazer a sua pergunta foi Jiu. Por falar nisso, Caçador Liu, cadê o resto do pessoal? O chinês ouviu o funcionário da associação que estava encarregado em fazer a tradução e antes de responder ao caçador coreano, um sorriso brilhante apareceu em seus lábios. Ah, isso! Veja bem, Caçador Sung, os chineses são bastante mal educados. Eles não puderam esperar tanto tempo e decidiram ir para casa, mas não se preocupe, eu estou com a tarefa de guiá-lo. Por alguma razão, Jiu começou a pensar que uma boa parte dessa história foi omitida pelo caçador. Mas como ele tinha bastante apreço por Liu, ele decidiu não insistir mais nessa questão. O caçador chinês também ficou aliviado por Jiu não ter mostrado nenhum sinal de desagrado, e assim ele assumiu a sua função de guiar o grupo até a saída do aeroporto. Vamos, este é o caminho. Eles não puderam dar muitos passos. Quando Jiu parou de forma abrupta, Liu Zigeng também teve que parar. Uma parte daquele enorme portão que cobria o céu podia ser vista através da parede de vidro transparente do aeroporto. Então, esse é o portal supermassivo que apareceu na China? Jiu olhou para o portão com uma expressão endurecida. Liu ficou ao lado dele com uma expressão solene. Isso mesmo, Caçador Sung. Eu creio que eu não posso lidar com esse portal sozinho. Se era algo impossível para ele, então não havia necessidade de mencionar os outros caçadores chineses. Foi por isso que ele se sentiu tão feliz após ouvir a notícia que Jiu viria para a China. Não posso falar pelo resto da China, mas eu, Liu Zigeng, juro nunca esquecer a sua ajuda neste assunto. Algumas horas depois. À medida que o momento da abertura do portal se aproximava, as notícias de outras nações continuavam a chegar. O caçador Sung Jiu escolhe a China. Japão e Rússia decidem apoiar o caçador coreano. Aviões carregando caçadores têm partida marcada para hoje. Fortaleza na cor branca descoberta no Japão não está relacionada com os portais. Falta menos de 5 horas para a abertura do portal. Será se o aviso do caçador Sung Jiu se tornará realidade? Jay Mills começou a praguejar quase de forma imediata. Tanto o Japão quanto a Rússia estão ocupados demais elogiando o caçador Sung Jiu. E por que esses dois países tentariam ajudar a China? Isso é óbvio. Estão apenas conseguindo alguns pontos com o caçador Sung para que possam pedir a sua ajuda mais tarde. O quão fracos são a China, a Rússia e o Japão. Eles nem mesmo podem proteger as suas nações com as suas próprias mãos. Comparado a eles, o quão grande nós somos. Os caçadores canadenses se reuniram aqui de boa vontade para proteger a sua terra. A gente não vacila em nossas convicções. A besteira de se afastar dos portais não poderia fazer esses grandes caçadores canadenses vacilarem. Jay Mills olhou com orgulho para as dezenas de milhares de caçadores que se reuniram aqui de forma voluntária para lutar. Seu espírito de luta parecia penetrar nos céus. Pessoas comuns que estavam um pouco mais distantes também compartilhavam desse sentimento com os caçadores. A gente nunca vai desistir do Canadá! Você quer fugir? Nós não. Nossos caçadores protegerão as nossas terras e nossas vidas. Cidadãos carregando piquete de todos os tamanhos e cores estavam torcendo por seus caçadores. Jay Mills olhou para o enorme portal que flutuava bem em cima de sua cabeça e estava convencido da vitória. Independente de qual monstro irá aparecer, eu tenho certeza que a gente vai vencer. Ele se sentiu muito animado enquanto se virava para os outros caçadores e ergueu os 2 punhos bem alto. E em resposta ele foi então saudado por um rugido alto e energético.
A preparação do lado chinês também foi concluída. Exatamente como aconteceu na capital coreana, uma equipe de caçadores compostos de várias nacionalidades cercava o terreno logo abaixo do portal. A maioria dessas pessoas eram caçadores chineses de elite que somavam bem mais de 100 mil, como condizente com a nação que ostentava o maior número de caçadores do mundo. Os caçadores de classificação superior foram cuidadosamente selecionados para este ataque. Jiwoo sabia que monstros muito poderosos iriam cair em massa daquele portal. No entanto, olhando para a contagem de mais de 100 mil caçadores aqui reunidos, um certo pensamento de "talvez a gente tenha chance de vitória hoje" começou a germinar em sua cabeça. Como se fosse para lembrá-los que eles estavam sendo otimistas demais, Jiwoo convocou seus soldados das sombras. Saiam! O amplo espaço aberto que tinha sido deixado de forma proposital atrás do caçador coreano foi instantaneamente preenchido pelo exército das sombras de mais de 130 mil soldados. Os caçadores próximos não conseguiam nem respirar de forma adequada com toda a aura assustadora que emanava dessas invocações. Gotas de suor frio rapidamente se formaram na testa dos humanos. Isso é incrível. A diferença de nossas forças... Você está dizendo que esse tipo de coisas vão sair daquele portal? Este foi um medo avassalador. As percepções sensoriais altamente aprimoradas desses caçadores estavam alertando os perigos representados por essas criaturas. Até Liu Zigen dificilmente ficaria surpreso com o que a vida jogaria nele, também engasgou em choque. Quer dizer que todos eles são criaturas convocadas pelo caçador Sung Jiwoo? Jiwoo acenou a sua cabeça. Como seu mestre, ele podia sentir claramente o ardente espírito de luta de cada um de seus soldados das sombras. Eles estavam afiados como uma lâmina. O coreano mudou seus olhos para o céu. Restavam apenas alguns minutos até que o portão se abrisse. Ele precisaria alcançar a vitória aqui e converter o máximo de criaturas do mundo do caos em seus soldados das sombras e então absorvê-lo para seu exército. E esse seria seu primeiro passo nesta guerra. A vizinhança barulhenta e movimentada instantaneamente se tornou mortalmente silenciosa com a entrada do exército das sombras. Todos eles puderam sentir isso, o momento que a batalha sangrenta estava chegando. O forte nervosismo começou a pressionar no ombro dos caçadores. Jiwoo engoliu a sua saliva seca. Meu senhor, Belion informou a seu mestre que havia chegado a hora, e Jiwoo respondeu em voz baixa. Eu sei. Liu Zigen testemunhou Jiwoo compartilhar uma conversa com a sua invocação como se fosse a coisa mais natural do mundo e arregalou seus olhos de surpresa. Ele até mesmo pode conversar com elas? Foi neste ponto que Beru determinou que Liu Zigen havia chegado desnecessariamente perto demais de seu soberano e em um piscar de olhos bloqueou o caminho do caçador chinês. Uma esmagadora intenção de matar vazou do soldado formiga. O caçador de autoridade especial estremeceu de surpresa e se distanciou de forma apressada. Jiwoo observou esta infeliz cena acontecer e deu um tapa na nuca do soldado agitado. Ei, idiota, ele é um aliado. Me desculpe por isso, ele não fez por mal, é que ele só tá um pouco ansioso por causa da batalha. Entende? Claro, sem problema. Naquele momento, Liu havia desistido de tentar entender o caçador Jiwoo usando a lógica. Está se abrindo! Alguém gritou bem alto. A cabeça de todos olharam em direção ao céu. A tensão sufocante começou a apertar o peito de todos abaixo do portal. Agora que o portal havia sido totalmente aberto, nada aconteceu. O mais surpreso de toda a multidão foi certamente Jiwoo. Ele focalizou toda a sua percepção, mas ele descobriu que não havia uma única presença além daquele portal. Ou seja, este portal estava vazio.
Um arrepio de repente passou pela nuca do caçador coreano. Algo que ele havia esquecido até agora, uma certa possibilidade passou pela cabeça de Ji-woo. O pressentimento sinistro e gradual se transformou em certeza à medida que o tempo correu. Os caçadores também começaram a perceber que algo estava errado aqui. Liu Zigen se virou e olhou para um caçador que estava encarregado da comunicação e fez a sua pergunta com urgência. E quanto aos outros locais? Parece ser a mesma história, senhor. Eles dizem que nada aconteceu até agora. Quer dizer que todos os 8 portões estão vazios? Quanto a isso, senhor... A cabeça do caçador Liu girou novamente para o lado. Seu olhar parou em Ji-woo. Infelizmente, a expressão do caçador coreano tinha endurecido a um grau tão assustador que ele nem pôde mais abrir a sua boca. Ji-woo estava fazendo essa cara porque a sua previsão se revelou incorreta? Essa emoção exibida não era tão simples. Liu não ousou se aproximar de Ji-woo. Ele se sentiu muito abalado pela inquietação que borbulhava nas emoções do coreano. Eu cometi um erro? Percebendo o erro em seu julgamento, Ji-woo mordeu seu lábio inferior. Por que ele tratou os outros soberanos como criaturas simples? Eles previram que eu tentaria usar a vantagem do meu exército das sombras. Se seus pensamentos estivessem corretos, então... Ji-woo ergueu a sua cabeça. Ele rapidamente se aproximou de Liu e disse: Diga-me, o que está acontecendo no Canadá? Canadá, momento antes da abertura do portal. Estranhamente, nada aconteceu aqui também, assim como os outros locais. Os caçadores, despertando seu espírito de luta para o ataque que se aproximava, inclinaram a cabeça e se entreolharam em confusão. O que é isso? Os monstros não deveriam sair de lá de cima? Quer dizer que o caçador Sung Ji-woo realmente enganou a todos nós? Foi então que Jae Mills descobriu algo estranho à distância e rapidamente gritou para os outros caçadores: Silêncio! Bastante adequado para o caçador mais forte daqui hoje, seu aviso carregou uma grande quantidade de energia mágica e conseguiu fechar a boca de todos os outros. Agora que o ambiente estava mais uma vez silencioso, Jae Mills começou a olhar para o portal novamente. Como ele suspeitou, ele não viu errado. Uma certa figura humana estava descendo vagarosamente. Essa foi a única coisa que ele viu sair do portal até agora. O que é aquilo? É apenas uma pessoa? O canadense confirmou a aparência de algo que pousou levemente no solo. Ele impediu que os outros caçadores passassem por ele e sozinho caminhou em direção ao local do pouso daquela criatura. Sem ele perceber, ele engoliu a sua saliva depois de sentir a forte tensão no ar. Quanto mais perto ele chegava, melhor ele era capaz de ver seu oponente. Era um homem de meia idade com barba e cabelos preto avermelhado. Quanto ao seu traje, este homem estava equipado com uma armadura metálica mais linda que ostentava uma mistura impressionante de cores prateadas e avermelhada, que se estendia logo abaixo do pescoço, indo até os dedos dos pés. Jae finalmente olhou para o rosto daquele homem desconhecido. Você é o rei deste lugar? Mesmo que esse homem misterioso não tenha aberto a sua boca, uma voz ressoou na cabeça de Jae. Naturalmente ele podia entender o significado dessas palavras como se fosse a sua língua materna. O coração do canadense começou a bater muito rápido agora. Sim! Eu sabia! Eu estava certo! Eu sabia! Aqui estava toda a razão pelo qual o caçador Ji-woo transformou todos aqueles soldados que saíram do portão em seus animais de estimação. Eles teriam tido uma comunicação secreta, assim como ele estava tendo agora. Eu sabia! Aquele maldito merda mentiroso! Agora que a sua previsão havia se tornado realidade, o interior de sua cabeça começou a se encher de pura alegria. Ele falhou em se acalmar e ergueu o punho bem alto na direção de outros caçadores. Eles também ergueram seus punhos e aplaudiram energeticamente.
Jay se virou para o homem misterioso novamente. Este ainda estava esperando em silêncio por uma resposta. Então quer dizer que assim, ele pergunta à primeira pessoa se é um rei, e se a resposta for sim, ele se submete? É isso? Ele não sabia se esse homem misterioso era humano ou um monstro. Jay Mills estudou a criatura em sua frente enquanto os cantos de seus lábios se arqueavam. E se eu for o rei deste lugar? Já que ele era o líder de todos os caçadores reunidos aqui, não seria um exagero chamá-lo de rei agora, seria? A sua voz estava cheia de força e confiança, mas então... Eu vejo que aquele infeliz não está aqui. Quando o homem misterioso abriu seus olhos, a íris de um largato faminto por sangue piscaram de forma ameaçadora. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou!